Gente, mais um vídeo aqui sobre resoluções das questões pares do livro do Leitold, livro de cálculo. E nesse vídeo vamos abordar os exercícios da seção 2.4, tá? Que é a seção de limites infinitos, tá? Aqueles limites cujo resultado dá um número indefinidamente grande, ou seja, cujo resultado tende ao infinito, positivo ou negativo, dependendo do problema, tá bom? Então, mais uma vez, vamos abordar aqui os exercícios pares, que são aqueles que não têm resposta no gabarito. Eu acredito que seja mais útil para vocês que eu resolva essas questões, tá bom? Então, vamos lá, ó. Neste primeiro bloco de questões aqui, o livro tenta trazer aquele primeiro contato com os limites, que é observando como que a função está variando de acordo com certos valores inseridos, tá? Então, à medida que o x assume valores próximos de 5, qual vai ser a tendência no resultado dessa função, tá bom? E depois ele pede para calcular o limite de acordo com os teoremas dos limites que a gente vê no capítulo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questão 2. Tá? Na questão 2, a função é 1 sobre x menos 5 e os valores de x são 4, 4,5, 4,9, 4,99 e aí até 4,9999, tá? E depois vamos calcular o limite de quando o x tender a 5 pela esquerda. Note que aqui está sendo atribuído valores menores do que 5. Então, o x está tendendo a 5 por valores menores do que 5. Então está tendendo a 5 pela esquerda, tá? E é isso que ele pede. Usar uma calculadora para tabular esses valores de f, tá? Fixados esses valores de x para cada item, tá bom? Cada item é uma função diferente. Analisar o comportamento desta função, tá? Qual é a tendência dela e depois achar esse limite indicado, tá bom? Então, vamos para a questão de número 2. E aqui está, a função é 1 sobre x menos 5 e eis os valores de x, tá bom? Então, para poupar nosso trabalho, vamos usar a função ANS da calculadora, tá bom? E esta função é aquela que utiliza-se os resultados previamente disponíveis, tá? Os resultados que já estão armazenados como último valor recebido aqui, tá? Então, você pega 4 e aperta o igual, você armazenou esse 4, e você vai 1 dividido por ANS menos 5, tá? E o resultado é menos 1. Muito bem, então aqui é menos 1. Tá. O que está correto, né? 4 menos 5 vai dar menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. Tudo bem. Agora vamos para o 4,5. Então, 4,5 igual. E aí eu faço 1 dividido por ANS menos 5. E o resultado vai ser menos 2. Muito bem. Vamos adiante. Agora é 4,9. Então, 4,9. Então, vamos fazer 1 dividido por ANS menos 5. Olha, já foi para menos 10. Está aumentando negativamente, né? 4,999 igual. E a gente faz, 4,99 igual 1 dividido por ANS menos 5. Tá? Dá menos 100. O que está acontecendo? Este denominador está ficando cada vez menor. Então, como ele fica cada vez menor, 1 dividido por um número cada vez menor vai dar um resultado cada vez maior, certo? Vamos a este daqui, 4,999. E a gente faz 1 dividido por ANS menos 5, que é menos 1.000. E o outro vai ficar 4,9999, 1 dividido por ANS menos 5, 10.000. Então, o que acontece? À medida que o x tende a 5 pela esquerda, a função tende ao infinito negativo, correto?
Então, vamos calcular agora o limite. O limite de 1 sobre x menos 5 quando x tender a 5 pela esquerda, tá bom? X tendendo a 5 pela esquerda, aqui vai ficar o limite de cima dividido pelo limite do de baixo. Limite de 1, da constante 1, é igual a 1. E aqui embaixo vai ficar o limite de x menos 5, quando x tender a 5 pela esquerda. Muito bem. Esse denominador está tendendo a zero, então esse resultado vai tender ao infinito. Vamos verificar se esse infinito vai ser o positivo ou o negativo, de acordo com os teoremas dos limites. Este 1 aqui é positivo, e aqui embaixo eu tenho um número menor do que 5 menos 5, certo? Um número menor do que 5 menos 5 dá negativo. E nós temos aqui dos sinais, positivo com negativo dá negativo. Resposta, infinito negativo. Como a gente observa aqui, né? Está tendendo a um número indefinidamente grande, só que negativo. Bom, vamos adiante. Na questão 4, a função agora é x mais 2 sobre 1 menos x. E vamos atribuir os valores. Bem, quando x for 0, esse aqui vai dar 2. Beleza. Quando x for 0,5, 0,5 igual. E aí vamos lá. ANS mais 2, 0,5 igual. Então, faço ANS mais 2 divido por 1 menos ANS. Ó, deu 5. Beleza? Vamos fazer agora com 0,9. 0,9 igual. ANS mais 2 divido por 1 menos ANS. 29. Está aumentando. Então, ele vai crescer indefinidamente e vai tender ao infinito positivo. Vamos continuar. 0,99, tá? Igual. Então, nós vamos ANS mais 2 divide por 1 menos ANS. 299. O outro vai dar 2.999. Vamos lá. 0,999 igual. Nós vamos ANS mais 2 dividido por 1 menos ANS. Ó, 2.999. Vamos para o último, 0,9999 igual. ANS mais 2 dividido por 1 menos ANS. 29.999. O que está acontecendo? À medida que o x tende a 1, tá? Pela esquerda, por valores menores do que 1, a função está tendendo a um valor indefinidamente grande. Ela cresce indefinidamente, então tende a um infinito positivo. Vamos verificar aqui. Vamos agora calcular o limite. Limite de x mais 2 sobre 1 menos x, quando x tender a 1 pela esquerda. Tá bom? Então, vai ficar o limite do de cima, limite x tende a 1 pela esquerda, de x mais 2, sobre o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de 1 menos x. Muito bem. Aqui, quando x tender a 1, este resultado vai dar 3. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre o limite de quando x tender a 1 pela esquerda, de 1 menos x. Muito bem. Aqui em cima, 3 é um número positivo, 1 menos x. Eu tenho um número menor do que 1, tá? Um número menor, 1 menos um número menor do que 1 é positivo, certo? 1 menos um número menor do que 1 é positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. Resposta, infinito positivo. Como a gente observa aqui nessa tendência. Tudo bem? Essa foi a 4. A sexta. A sexta
f de x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Olha, parecido, né? Vamos ver. Aí a questão aqui pede para tender a 1 pela esquerda e pela direita. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui quando o x tende a 1 pela esquerda e pela direita. Tendendo pela esquerda por valores menores do que 1, vamos pegar esse 0. Por enquanto é um número bem distante. 0 aqui e 0 aqui. Então, vai ficar 2. Tá? E agora vamos pegar esse 0,5 igual. Então, vamos ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. Deu 10. Muito bem. Vamos, 0,9 igual. ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. 290. Tá? 0,99. De novo. ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. 29.900. Está crescendo indefinidamente, inclusive crescendo mais rápido do que o item anterior, até porque isso aqui está ao quadrado. Então, quando aqui tem uma potência maior, faz com que esse denominador decresça cada vez mais rápido. Então, o denominador decrescendo rapidamente, o resultado dessa fração vai crescer rapidamente, tá? Então, vamos agora 0,999. De novo, ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. Eita, olha aí. 2.999.000. Enorme, né? Então, se você pegar isso daqui, vai ficar ainda maior. Minha nossa, vai ficar gigante. Então, vamos pegar ANS mais 2 divide por ANS menos 1 ao quadrado. Gigantesco. 299.990.000. Tá? Vamos fazer agora ele tendendo a 1 pela direita. Então, vamos pegar esse 1,5, por enquanto está muito distante, mas vamos lá. ANS mais 2 divide por ANS menos 1 ao quadrado. 14. Tá bom. 1,1. 1,1 igual. E aí, vamos lá. ANS mais 2 divide por ANS menos 1 ao quadrado. Opa, fecha o parêntese. Ao quadrado. 310. Também vai crescer indefinidamente com valores positivos. Também vai tender ao infinito positivo. E isso é fato, porque aqui está ao quadrado. Então, independente de o que está aqui dentro do parênteses ser positivo ou negativo, quando você levar ao quadrado, vai dar positivo, tá bom? E aqui em cima é positivo e aqui também é positivo, logo vai tender ao infinito positivo. Vamos chegar lá. Continuemos. 1,01 igual. Aí vai lá. Tá aqui. ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. Olha, 30.100. Vamos usar 1,001. De novo. ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. 3 bilhões aqui, né? 3001000. Pegar isso aqui, minha nossa, vai ficar ainda gigantesco. Ainda mais gigantesco. 0001, tá? Igual. ANS mais 2 dividido por ANS menos 1 ao quadrado. Eita, que número enorme. 300.10.000. Né? Igualmente tende ao infinito positivo. Vamos calcular esse limite, veja só.
limite x mais 2, x menos 1 ao quadrado, quando x tender a 1 pela esquerda. Quando x tender a 1 pela esquerda, vai ficar o limite desse de cima dividido pelo limite desse de baixo. O limite aqui de x mais 2, quando x tender a 1, vai dar 3. Então, fica 3 sobre o limite de x menos 1 ao quadrado, quando x tender a 1 pela esquerda, tá? Esse 3 aqui é positivo, claro, tudo bem. X, tá? Aqui é um número menor do que 1. Menos 1 dá negativo. Só que está ao quadrado. Como está ao quadrado, você tem um negativo ao quadrado, vai resultar num positivo. Positivo com positivo dá infinito positivo. Tá? Da mesma forma, quando você for calcular o limite de quando x tender a 1 pela direita. Limite de x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tender a 1 pela direita. Vai vir para cá também, 3 sobre o limite de x menos 1 ao quadrado, quando x tender a 1 pela direita. De novo, esse 3 aqui é positivo. Um número maior do que 1 menos 1 dá positivo, ao quadrado dá positivo ainda. Então, mais com mais dá mais, resultado infinito positivo. Do mesmo jeito, os dois tendem ao infinito positivo. Bem? A questão 8 é um pouquinho diferente. X menos 2, né? Antes era x menos 1, agora é x mais 1. Trocou uns sinais aqui. Vamos olhar aqui essa tendência. Ó, menos 2. Olha como é boa a utilização desse ANS aqui, porque fica mais simples de você colocar esse número negativo aqui. Então, vamos lá, como é que faz? Bota menos 2 aqui e aperta o igual. E vamos lá. ANS menos 2 dividido por ANS mais 1, 4. Menos 1,5 igual. E vai. ANS menos 2 dividido por ANS mais 1, 7. Já dá para saber que ele vai tender ao infinito positivo. Mas vamos mais. Menos 1,1 igual. ANS menos 2 dividido por ANS mais 1, 31. Está aumentando. 1,01 negativo. E vem ANS menos 2 dividido por ANS mais 1, 301. Menos 1,001 igual ANS menos 2 dividido por ANS mais 1. Fecho parênteses. 3001. Mais 1,0001 igual ANS menos 2 dividido por ANS mais 1. 30.001. Bom, e vamos calcular esse limite agora. Quando x tender a menos 1 pela direita, está tendendo a menos 1 por valores maiores do que menos 1. Então, limite de x menos 2 sobre x mais 1, quando x tender a menos 1 pela direita. Tá? Muito bem. Então, aqui vai ficar o limite de quando x tender a menos 1 pela direita, de x menos 2, sobre o limite x tendendo a menos 1 pela direita de x mais 1. Tá bom? Muito bem. Este termo aqui em cima vai ficar menos 1 menos 2, dá menos 3. Tá bom? Menos 1 menos 2. E aqui embaixo? Aqui embaixo vai ficar o limite de x mais 1 quando o x tender a menos 1 pela direita.
esse menos 3 é negativo e aqui, ó, presta atenção. Aqui você tem um número maior do que menos 1, mais 1, tá? Você tem um número maior do que menos 1, você pode olhar aqui, ó. Quando você somar esse 1 com esse daqui, vai sobrar um pedacinho negativo, certo? Então, um número maior que menos 1 mais 1 dá negativo, tá? Se você somar esse com 1, vai sobrar o quê? Menos 0,0001, negativo. Menos com menos dá mais, resposta infinito positivo, como esperávamos daqui. Tudo bem? Vamos para outra, vamos para 10. Aqui está a 10, ó. X sobre x menos 4. Vamos olhar quando x tender a 4, ó. 4 não está no domínio. Quando x for igual a 4, vai dar 0 no denominador. Não pode. Mas quando x estiver muito próximo de 4, o que vai acontecer aqui com a função? Então, vamos atribuir o 5, né? Quando x for 5 aqui, vai ficar 5 dividido por 5 menos 1, dá 1, fica 5. Tá bom? Agora, 4,5. 4,5 igual. E você faz ANS dividido por ANS menos 4. 9. Vamos mais. 4,1 igual. ANS dividido por ANS menos 4. 41. Vai crescer indefinidamente. 4,01 igual. ANS dividido por ANS menos 4. 401. O outro vai dar 4001. Vamos lá, 4,001 igual. ANS dividido por ANS menos 4. Ó, tá dando o mesmo resultado, né? Assim, os mesmos dígitos, né? E esse outro aqui vai ficar da mesma forma. O que acontece? Quando o x tende a 4 pela direita, isso aqui está dando infinito positivo. Vamos ver este limite? Limite de x sobre x menos 4, quando o x tender a 4 pela direita. Quando o x tender a 4 pela direita, isso aqui vai ficar o limite de x, quando o x tender a 4 pela direita, sobre o limite de x menos 4, quando o x tender a 4 pela direita. Beleza. Quando o x tender a 4 pela direita, isso aqui vai dar 4 sobre este limite aqui. Direita, tá? Aqui é direita. X menos 4. Então, muito bem, aqui é positivo. Eu tenho um número maior do que 4, menos 4 é positivo. Resposta aqui dá infinito positivo. Mais com mais dá mais, tá bom? Última desse bloco de questões, essa 12, tá? Vamos lá, agora, olha só. Ele está analisando quando o x tende a 3 pela direita. Quando o x for igual a 3, aqui vai dar 4 vezes 9, tá? E aqui embaixo vai dar 0. Vai dar uma constante dividido por 0. Quando dá uma divisão por 0, o resultado vai ser infinito. Então, vamos lá. Primeiro, esse 4, né? 4 igual. E a gente faz 4 vezes ANS ao quadrado, dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Opa, 4 igual. 4 vezes ANS ao quadrado, dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Isso aqui dá menos 9,142857, por aí vai. Vamos pegar agora o 3,5. 3,5. 4 vezes ANS ao quadrado, dividido por 9 menos ANS ao quadrado.
menos 15,0769. Vai crescer indefinidamente por valores negativos. Vamos pegar 3,1 igual 4 vezes ANS ao quadrado dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Menos 63,0164, por aí vai. 3,01 igual 4 vezes ANS ao quadrado dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Já foi para 603. Menos 603,00166. Vamos lá. 3,001 igual 4 vezes ANS ao quadrado dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Já foi para 6.000. Menos 6.003,000167. E esse outro aqui, 3,0001 igual 4 vezes ANS ao quadrado dividido por 9 menos ANS ao quadrado. Já foi para 60.000, menos 60.003,00002. Então, à medida que o x se aproxima de 3 pela direita, por valores maiores do que 3, a função aqui está crescendo indefinidamente por valores negativos. Vamos calcular esse limite? Vamos lá. Limite de quando x tender a 3 pela direita, de 4x2 sobre 9 menos x2, tá? De novo, então, quando o x for 3, aqui vai ficar 9, 4 vezes 9, 36. Então, 36 sobre o limite de quê? De uma diferença de quadrados. 3 menos x, 3 mais x. Quando o x tender a 3 pela direita. O 36 é positivo. Tá? Esse número aqui é positivo. Está tendendo a quanto? Está tendendo a 6. Mas esse daqui, 3 menos um número menor, ou um número maior do que 3, ó, 3 menos um número maior do que 3, é negativo. Então, mais com menos dá menos. Resposta infinito negativo, como esperávamos dessa análise aqui, tá bom? Então, encerramos esse primeiro bloco de questões aqui, tá? E agora vamos para este segundo bloco de questões, onde a gente vai ter que calcular os limites usando os teoremas dos limites. Tranquilo, tá? Então, vamos lá, vamos adiante. Vamos lá, a 14. Limite de menos t mais 2 sobre t menos 2 ao quadrado, quando t tender a 2. Pronto. Quando t tender a 2, aqui está dando 0 sobre 0, tá? Então, vamos dar um jeito de eliminar as duas raízes, né? Eliminar as raízes em comum, tá? Então, aqui vai ficar o limite, t tende a 2 pela esquerda, e agora o seguinte, aqui está menos t mais 2. Eu posso inverter, colocar esse sinal negativo em evidência, t menos 2, né? Ó, esse aqui com esse aqui dá menos t, menos com menos mais. E aí eu vou poder cancelar um deste daqui com esse quadrado aqui. Então, muito bem. Então, aqui vai ficar o limite de quando t tender a 2 pela esquerda, de quê? Menos 1, que sobrou aqui, né? Sobre t menos 2. Tá? Então, beleza. Aqui vai ficar o limite do de cima menos o limite do de baixo. Em cima é negativo, que está negativo. E aqui embaixo, ó, t tende a 2 pela esquerda. Então, você tem um número menor do que 2
menos 2, dá negativo. Você pega um número menor do que 2, subtrai 2, dá negativo. Menos com menos, mais. Resposta, infinito positivo. Tá bem? Vamos para a próxima. Veja, limite de 3 raiz de 3 mais x2 sobre x. Muito bem. Quando x tender a zero, aqui em cima vai ficar raiz de 3. E embaixo vai dar zero. Então, vai dar uma constante sobre zero, vai dar infinito. Vamos olhar se ele é positivo ou negativo. Então, beleza. Então, quando o x for para zero, aqui no numerador vai ficar raiz de 3. E aqui embaixo, o limite de x quando x tender a zero pela direita. Muito bem. Esse raiz de 3 é positivo. E aqui o x tende a zero pela direita, ou seja, por valores positivos. E aí, mais com mais dá mais, resposta infinito positivo. Tá bem? Vamos para 18. O limite da raiz de 3 mais x2 sobre x quadrado, tá? Aqui só quando o x tende a zero. Ele não está fazendo distinção se esse x tende a zero por valores maiores ou menores do que zero, ou seja, pela esquerda ou pela direita. Até porque aqui está o quadrado, então vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos lá. Quando o x for para zero, igual nesse item anterior, esse daqui vai ficar raiz de 3. Muito bem. Então, aqui fica raiz de 3. E embaixo fica o limite de x quadrado, quando o x tender a zero. Aqui no numerador é positivo. E aqui no denominador está o quadrado. Tanto faz se esse x tender a zero pela direita ou pela esquerda. Aqui vai ficar sempre positivo, porque está o quadrado. Positivo com positivo dá positivo. Resposta, infinito positivo. Tá bem? Este daqui, raiz de 16 menos x quadrado sobre x menos 4, quando o x tender a 4 pela esquerda. Tudo bem. O x tendendo a 4 pela esquerda, aqui vai ficar 0 sobre 0. Tá? Então, a gente tem que dar um jeito de fatorar isso daqui e cancelar o termo que está dando 0. X tende a 4 pela esquerda. Então, um número menor do que 4 ao quadrado dá menor do que 16. Então, 16 menos um número menor do que 16 dá positivo. Então, tá tudo ok aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui em cima, vamos ver que tem uma diferença de quadrados, né? Então, vamos repetir isso daqui, ó. X tendendo a 4 pela esquerda. Diferença de quadrados. Raiz de 4 menos x, 4 mais x. Tá? E aqui embaixo, x menos 4. Tá? Eu não posso... Calma, não posso cancelar nada ainda aqui, não. Aqui eu tenho 4 menos x, mas aqui eu tenho x menos 4. Então, eu vou trocar o sinal aqui e vou inverter isso aqui, tá? Então, veja, isso aqui vai ficar o limite. Posso separar essas raízes, ó. Raiz de 4 menos x, raiz de 4 mais x. E aqui embaixo vai ficar menos 4 menos x. Tá? Tudo bem, ó. Aqui vai ficar negativo, menos com menos, mais. Tá? Sem nenhum problema. E aí, como 4, esse x é um número menor do que 4, 4 menos um número menor do que 4 é positivo. Então, eu posso, sem problemas, fazer o seguinte. Vai ficar o limite, 4 pela esquerda, raiz de 4 menos x, raiz de 4 mais x. Tem sinalzinho negativo aqui, vou segurar ele. E esse 4 menos x, eu vou fazer assim. Raiz de 4 menos x ao quadrado. Tá bom? Bom, você cancela aqui as raízes, ó, esse aqui é positivo. Cancela, volta pra cá. E aí, ó, vai cancelar esse com esse. Olha o que que fica. Limite
x tende a 4 pela esquerda. O numerador está aqui, raiz de 4 menos x, raiz de 4 mais x. O sinal negativo aqui, raiz de 4 menos x, raiz de 4 menos x. Tá? E aqui pode cancelar esse com um desse daqui. Então, pronto. Chegamos. Vai ficar o limite. X tendendo a 4 pela esquerda. Raiz de 4 mais x. E aqui embaixo, menos raiz de 4 menos x. Tá? Eliminamos o termo que estava dando 0 sobre 0. E aí, veja só. Quando x tender a 4, tá? Aqui vai ficar 4 mais 4, 8. Tá? Tranquilo. Então, raiz de 8 lá em cima. E aqui embaixo, menos o limite, raiz de 4 menos x, quando x tender a 4 pela esquerda. O que acontece aqui? Aqui em cima é positivo, aqui fora tem o sinal negativo. X é um número menor do que 4. 4 menos um número menor do que 4 dá positivo. Beleza. Essa raiz aqui é positiva. Então, positivo, positivo, negativo. Resultado é infinito negativo. Tudo bem? Beleza, né? Vamos adiante. Vamos aqui para 22. O limite de x ao quadrado menos 3 sobre x ao cubo mais x quadrado, quando x tender a 0 pela direita. Muito bem. Bem, quando x tender a 0, ó, aqui em cima vai dar menos 3. E aqui embaixo está dando 0. Uma constante dividido por 0. Ou seja, vai tender para o infinito, tá? Sempre que você tiver uma constante dividido por 0, o resultado vai tender para o infinito. Aí você tem que analisar os sinais para saber se vai ser para o infinito positivo ou negativo. Então, vamos lá. Aqui em cima, já se vê que vai dar menos 3. Tá bom. E aqui embaixo, limite, x tendendo a 0 pela direita. Aqui você tem x ao cubo mais x quadrado. Coloque x quadrado em evidência. Você vai ficar com x mais 1. Tá? Aqui no numerador, negativo. E vamos olhar aqui. Esse termo aqui é positivo, tá? X tende a 0 pela direita. Quando o x tender a 0 pela direita, isso aqui vai 1, né? Vai dar 1, positivo. Vai dar 1. E esse número aqui, que tende a 0 por valores positivos, ao quadrado vai continuar positivo. E aí nós temos negativo com positivo embaixo. Resultado, infinito negativo. Bom? Beleza. Veja só essa 24. Neste caso aqui, ó, cuidado. Quando o S tender a 2, isso aqui vai ser 1 dividido por um número que tende a 0, isso aqui vai dar um infinito, esse aqui também vai dar um infinito. Você não pode fazer operações com infinito. Aqui você tem que tirar o MMC, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar o limite, S tende a 2 pela esquerda. Aqui é S menos 2, e bem aqui é uma diferença de quadrados. Isso aqui é S mais 2, S menos 2, tá? Então, entre S menos 2 e S mais 2, S menos 2, o mínimo múltiplo comum é S mais 2, S menos 2. Esse dividido por esse, vai sobrar S mais 2, vezes 1, S mais 2. Esse dividido por esse, que é esse aqui, ó, vai dar 1 vezes 3, 3. Beleza. Então, aqui vai ficar o limite, S tendendo a 2 pela esquerda, S mais 2, S menos 2, S menos 1, né? 2 menos 3,
fica S menos 1. Beleza. Quando S tender a 2, aqui em cima vai ficar 2 menos 1, dá 1. 1 sobre o limite de S mais 2, S menos 2. Quando S tender a 2 pela esquerda. Aqui em cima é positivo. S mais 2, quando esse S tender a 2. Isso aqui é positivo também, tá? 4. E aqui eu tenho um número, ó, tende a 2 pela esquerda. Eu tenho um número menor do que 2, tá? Um número menor do que 2, menos 2, vai ficar negativo, né? Um número menor do que 2, menos 2, é negativo. E dos sinais temos positivo, positivo, negativo. Resposta, infinito negativo. Beleza? 26. Limite de quando o x tender a 1 pela esquerda de 2x3 menos 5x² sobre x2 menos 1, tá? Já veja que aqui embaixo é uma diferença de quadrados. E aqui eu posso colocar em evidência o x². Então, limite, x tende a 1 pela esquerda, vou colocar o x² em evidência, vai ficar 2x menos 5, tá bem? E embaixo aqui é x mais 1, x menos 1. Beleza. Quando o x tender a 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, dá 1. 2 vezes 1, 2, menos 5, dá menos 3. Então, aqui no numerador tem menos 3. E aqui no denominador, x tende a 1 pela esquerda, x mais 1, x menos 1. Temos aqui o número negativo no numerador. E aqui embaixo, ó, o x tende a 1 pela esquerda. Se está somando, é positivo. Mas se está subtraindo, tem que analisar. X é um número menor do que 1. Tá? Um número menor do que 1 menos 1 é negativo. E aí você tem menos, menos e mais. Resposta, infinito positivo. Tá? Vamos para 28. Olha só aqui. Você tem um limite de o maior inteiro de x² menos 1 dividido por x2 menos 1. Beleza. Maior inteiro de x². Vamos analisar isso com cautela. X tende a 1 pela esquerda. Então, x é menor do que 1. Tá? Aqui está o 0 e aqui está o 1. Então, o x é menor do que 1. Então, ele está nesse intervalo aqui, ó. Tá bem aqui. Se ele é menor do que 1, o maior inteiro dele, de x ao quadrado, é 0. O maior inteiro vai ser 0. Então, isso aqui vai ficar 0 menos 1, dá menos 1. Sobre o limite, x² menos 1. Isso aqui é uma diferença de quadrados. X menos 1, x mais 1. Quando o x tender a 1 pela esquerda. Aqui é negativo, tá? Mas aqui embaixo, x tende a 1. Se somar de 1, dá positivo, que é o 2. Um número menor do que 1 menos 1 é negativo. Tá? Se ele é negativo, menos, menos, mais. Resposta, infinito positivo. Tá bom? Então, isso. Esse daqui é o maior inteiro de x². O maior inteiro é, se aqui fosse, o x fosse 2, estaria entre 1 e 2. Então, o maior inteiro entre 1 e 2 seria 1. E assim sucessivamente. Tá? Mas atenção que aqui é o quadrado, tá? Nessa 30ª, nós temos dois trinômios, tá? Quando o x tender a menos 2, esse daqui não vai dar 0. Só vai dar 0 aqui embaixo. O menos 2 é raiz desse polinômio do denominador. Então, você vai ter uma constante dividido por 0. O
resultado vai ser infinito. Vamos analisar o sinal, tá? Quando x for menos 2, aqui, isso aqui vai dar 20, tá? Então, você tem 20 sobre o limite de quando x tender a menos 2 pela direita. Vamos fatorar esse trinômio aqui, tá? Como x tende a menos 2, e esse menos 2 é raiz daqui, então esse aqui tem que ser um termo de x menos esse número aqui. Ou seja, x menos 2. Então, x mais 2. E qual tem que ser o outro termo? Aqui é menos 2. Para dar menos 2, tem que dar menos 1. Aqui é um 2, tá? Então, necessariamente, aqui é 2x, porque esse vezes esse está aqui. E esse menos 2 aqui tem que ser menos 1, porque esse vezes esse está aqui, tá? Então, muito bem. Aqui é positivo, tá? Esse termo aqui, quando o x tender... quando ele tender a menos 2, isso aqui vai dar menos 4. Menos 1 dá menos 5. Negativo. Aqui, x tende a 2 pela direita. Um número maior do que menos 2 mais 2 dá positivo, tá? Você pega aqui, menos 2 e 2, tá? Um número maior do que menos 2. Então, um númerozinho bem aqui. E aqui é o 0. Você vai somar esse pedacinho com esse pedação aqui. Né? Você tem mais coisas positivas do que negativas. Então, esse termo aqui é positivo. E aí, mais, menos. Resposta, infinito negativo. Muito bem, né? Esse aqui é legal. Esse aqui é muito legal. Quando o x tender a 2, dá 0 sobre 0. Você tem que dar um jeito de eliminar esses termos em comum que estão dando 0. Tá? Então, veja só. Quando você tem raiz aqui, você multiplica pelo conjugado. Tá? Então, eu vou multiplicar no numerador e no denominador por 2 mais raiz de 4x menos x quadrado. Tá? Sempre faz isso. Sempre é o conjugado. Tá? Você multiplica, troca o sinal aqui. E aqui 2 mais raiz 4x menos x quadrado. Tá? Tem que ser o mesmo para não alterar a sua expressão algébrica aqui. Tá? Então, beleza. O que aconteceu? Você tem a menos b, a mais b. Então, a diferença de quadrados aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar o limite. X tende a 2 pela esquerda. Aqui no denominador, você tem a menos b, a mais b. Tem uma diferença de quadrados. Então, vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, cancela a raiz, né? E aqui no numerador, x menos 2, 2 mais raiz 4x menos x quadrado. Tá? Beleza. Aí aqui, ó, o que a gente tem? Tem um trinômio quadrado perfeito. Olha o que a gente tem aqui. Limite x menos 2, tá? 2 mais raiz de 4x menos x quadrado. E isso aqui, ó, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Você tem x quadrado menos 4x mais 4. Você tem quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Olha só que legal. X tendendo a 2 pela esquerda, x menos 2, 2 mais raiz de 4x menos x quadrado. Isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Cancela este com este. Tá? Então, vai ficar limite 2 mais raiz 4x menos x quadrado sobre x mais 2. E o x tende a 2 pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela esquerda, isso aqui vai dar 2 mais 2,
4. Fica 4 sobre o limite de x mais 2, quando o x tender a 2 pela esquerda. Esse 4 aqui tá positivo, tudo bem? Tá? Aí agora eu tenho, x menos 2, né? Desculpa, daqui pra cá, x menos 2, né? Né? O x tende a 2 pela esquerda, então eu tenho um número menor do que 2, menos 2, isso aqui dá negativo. Número menor do que 2, menos 2 é negativo. Menos com mais, menos, resposta, infinito negativo. Tá bem? Essa aqui é legal. Agora, essa 36 aqui, tá? Nós temos a função 3 sobre x mais 1, tá? Onde é que ela vai dar infinito? Quando o x for igual a menos 1. Então, a assíntota vertical é x igual a menos 1. Tá? Então, aqui o x e aqui o y, tá? X igual a menos 1. Está aqui a nossa reta vertical, a nossa assíntota. Quando o x tender a menos 1 pela esquerda, por valores menores do que menos 1, isso aqui vai dar negativo. Então, ele vai para o infinito negativo. E quando o x tender a menos 1 pela direita, valores maiores do que menos 1 mais 1, vai dar positivo. E ele faz isso aqui. Tá bem? Vamos para outra. A outra aqui é menos 4 sobre x menos 5. Tá, vamos fazer aqui. Menos 4 sobre x menos 5. Tá? A assíntota vertical vai ser aonde? Em x igual a 5. Porque quando o x for igual a 5, isso aqui vai dar divisão por zero. Tá? Então, nossa assíntota vertical vai ser x igual a 5. Então, vamos olhar para o gráfico. X e y. Aqui é o 5. A minha assíntota vertical está aqui. Tá? Quando o x tender a 5 pela direita aqui, ó, tá? Um número maior do que 5 menos 5 dá negativo. Um número maior do que 5 menos 5 dá positivo. Com esse negativo aqui em cima, fica negativo. Então, ele faz isso aqui. Quando o x tender a 5 pela esquerda, um número menor do que 5 menos 5 dá negativo. Com o negativo de cima, fica positivo. Então, ela faz isso aqui. Tá? Próximo. 4 sobre 5 menos x menos 5 ao quadrado. 4 sobre x menos 5 ao quadrado. De novo, a nossa assíntota vertical vai ser em x igual a 5. Tá? E aí, x, y, aqui o 5. Aqui em cima é positivo. Tanto faz se você se aproxima de 5 pela esquerda ou pela direita, está ao quadrado, então vai ser infinito positivo. Então, ela faz isso aqui. Beleza? Vamos para 42. Aqui, 1 sobre x2 mais 5x menos 6. Tá? Fatorando ele aqui, as raízes são menos 6 e 1. O que vai ficar? 1 sobre x mais 6, x menos 1. Beleza? E aí, quais são as nossas assíntotas? Você tem uma assíntota em x igual a menos 6 e a outra assíntota em x igual a 1. Tá bem? E aí, ó, está aqui x, y, aqui é o menos 6, aqui 1
E aí veja o seguinte, quando o x tender a menos 6 pela esquerda, um número menor do que menos 6 mais 6 vai dar positivo. Tá? Você tem um número menor do que menos 6, mais 6 vai ficar positivo. Então, aqui em cima é positivo. E esse daqui, menos 6, menos 1, negativo. Então, você tem negativo, positivo. Negativo e negativo. Um número menor do que menos 6 mais 6 dá negativo. Esse daqui dá negativo também. Então, menos com menos, mais. Então, faz isso aqui. Quando o x tende a menos 6 pela direita, um número maior do que menos 6 mais 6 dá positivo. Aqui é menos 6 menos 1 dá menos 7, é negativo. Então, positivo com negativo dá negativo. Então, eu vou fazer isso aqui. Desse lado, x tende a 1. Um número menor do que 1 menos 1, negativo. 1 mais 6 dá 7, positivo. Positivo com negativo. Então, nós vamos fazer isso aqui, para baixo. Tende a 1 pela direita. Um número maior do que 1, menos 1, positivo. 1 mais 6 dá 7, positivo. Positivo com positivo, dá positivo aqui. Tá bom? Então, esse seria um esboço desse gráfico. Tá? Bem, as demais questões aqui, de provar teoremas e usando definições, eu acho mais indicado um vídeo só com as demonstrações dos teoremas, tá? Então, de resolução de exercícios, eu acho que até esse 42 está suficiente, tá bom? Então, bons estudos para vocês, façam os exercícios ímpares, que tem um gabarito no livro, e bons estudos, e até o próximo vídeo.